Daniel, introdução. Daniel, cujo nome significa Deus julga ou Juiz de Deus, foi um profeta do século 6 a.C., que foi exilado na Babilônia e viveu durante este período até a libertação de Israel no governo persa. Daniel relata de primeira mão eventos-chave que ocorreram no período do cativeiro de Judá e também partilha algumas visões que recebeu da parte de Deus a respeito do povo cativo. Leitura do livro de Daniel, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em quem não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade de estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdinego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Eu temo meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois, porque deveria ele ver as vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então, vós me farias arriscar a minha cabeça diante do rei. Então disse Daniel a Meusar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então, que os vossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então ele lhes consentiu neste assunto e os provou por 10 dias. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Meusar tirou-lhes a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei.
E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, eles os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Daniel, capítulo 2. E no 2º reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos e os astrólogos e os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei. E o rei disse-lhes: Eu tive um sonho e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Diz a teus servos o sonho e nós mostraremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: O assunto se foi de mim. Se vós não me fizerdes saber o sonho com a sua interpretação, sereis cortados em pedaços e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e recompensas e grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. Eles responderam novamente e disseram: Que o rei conte aos servos o sonho e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: Eu sei certamente que vós procuraríeis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós. Pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim, enquanto passa o tempo. Portanto, contai-me o sonho, e eu saberei que vós podeis mostrar-me a sua interpretação. Os caldeus responderam perante o rei e disseram: Não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago ou astrólogo ou caldeu. E é uma coisa rara o que o rei pede, e não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja morada não é com a carne. Por causa disso, o rei ficou irado e muito furioso e ordenou a destruição de todos os homens sábios de Babilônia. E o decreto estabelecia que os homens sábios deveriam ser mortos, e eles procuraram Daniel e os seus companheiros para os matarem. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios de Babilônia. Ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei: Por que o decreto do rei é tão precipitado? Então Arioque fez o assunto conhecido a Daniel. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo para que ele revelasse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu concernentes a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios da Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel respondeu e disse: Bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti,
pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. Então Daniel foi a Airoque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios de Babilônia. Ele foi e assim lhe disse: Não destruas os homens sábios de Babilônia. Apresente-me perante o rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Então Airoque trouxe Daniel perante o rei apressadamente e desta forma lhe disse: Eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: És tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: O segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre a tua cama são estes. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre a tua cama, o que deverá acontecer doravante, e aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer vivente, mas por causa deles se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti e a sua forma era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, e o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão e fez de ti o governador de todos. Tu és esta cabeça de ouro. E depois de ti, levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro. Assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como um ferro, que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens, porém eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante,
e o sonho é certo e a sua interpretação correta. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oferta e aromas suaves. E o rei respondeu a Daniel e disse: Bem verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses, e um Senhor de reis, e um revelador de segredos, visto que tu pudeste revelar este segredo. Então o rei fez Daniel um grande homem e deu-lhe muitos presentes valiosos e o fez governante sobre toda a província de Babilônia e chefe dos governadores sobre todos os homens sábios de Babilônia. Então Daniel pediu ao rei e ele estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província de Babilônia, porém Daniel sentou-se ao portão do rei. Você já se inscreveu no canal? Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 70 côvados e sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governadores das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido, e eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto clamava alto: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas, prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone e todos os tipos de música devem prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: Isso é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone, e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente, e quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos?
Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha do fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, vós sois servos do Altíssimo Deus. Sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, governadores e capitães e os conselheiros do rei, viram estes homens, e sobre os seus corpos o fogo não teve poder. Nenhum cabelo de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto: que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja cortado em pedaços e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar desta forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio é de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. Eu tive um sonho que me atemorizou, e os pensamentos sobre a minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxessem diante de mim todos os homens sábios de Babilônia, para que me fizessem conhecer a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e contei o sonho diante deles. Porém, eles não me fizeram conhecer a sua interpretação.
Porém, por fim, Daniel, cujo nome era Beltesazar, entrou diante de mim, de acordo com o nome do meu Deus, e em quem está o Espírito dos deuses santos. E perante ele eu contei o sonho, dizendo: Ó Beltesazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti, e nenhum segredo te atribula. Conte-me as visões do sonho que eu tive e a sua interpretação. Assim foram as visões da minha cabeça em minha cama. Eu olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu e ficou forte, e a sua altura alcançou o céu, e podia ser vista até nos confins de toda a terra. As suas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra sob ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos, e toda a carne alimentava-se dela. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. Ele clamou alto e disse: Ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos. Sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai o toco das suas raízes na terra e até com um guilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo. E se umedeça com o orvalho do céu e esteja a sua porção com os animais na grama da terra. Mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado o coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Este assunto é pelo decreto dos vigias, e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele o mais simples dos homens. Este sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declare a tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses santos está em ti. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por 1 hora, e os seus pensamentos o atribularam. O rei falou e disse: Beltesazar, não deixe o sonho nem a sua interpretação atribularem-te. Beltesazar respondeu e disse: Meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela alimento para todos, sob o qual os animais do campo habitavam, e sobre cujos ramos as aves do céu tinham a sua habitação. És tu, ó Rei, que cresceste e te tornaste forte. Pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quanto à visão do rei de um vigia e um santo descendo do céu, e dizendo: Ponde a árvore abaixo e destrua. Porém, deixa o toco de suas raízes na terra com 1 guilhão de ferro e bronze, na tenra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais do campo até 7 tempos passarem sobre ele. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre o meu senhor, o Rei, que tu serás tirado de entre os homens, e tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. E porquanto eles deram ordem para deixar o toco das raízes da árvore, teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, ó Rei,
Seja meu conselho aceitável a ti e interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, passeando no palácio do reino de Babilônia, o rei falou e disse: Não é esta grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: Ó rei Nabucodonosor, a ti se fala. O reino apartou-se de ti, e eles irão tirar-te de dentre os homens, e tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Na mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens, e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus cabelos crescerem como penas de águias, e as suas unhas como garras de pássaros. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: O que fazes tu? No mesmo momento, a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E meus conselheiros e meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cuja todas as obras são verdade e os seus caminhos juízos. E aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Seguimos fazendo a leitura bíblica e completamos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. Se você chegou aqui agora, você pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. Diariamente, às 4 horas da manhã, uma leitura vai ao ar. E assim seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Você pode começar a qualquer momento, não tem problema. O importante é ler, conhecer e refletir na palavra de Deus. Vou parando por aqui, mas eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. Desta forma, levamos a palavra de Deus a mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, hoje e para sempre. Fiquem com Deus.